Agora, iremos estudar a posição relativa entre duas retas. Dado duas retas, iremos determinar em que situação as mesmas se encontram. Então, existem duas situações, ou elas serão paralelas ou elas serão concorrentes. Paralelas serão retas que nunca irão se tocar, sempre uma vai ficar de frente da outra. Por exemplo, tem uma reta R e a reta S. Então, observe-se que está completamente uma de frente para a outra, ou seja, elas nunca irão se tocar. Nessa situação, o coeficiente angular de R é igual ao coeficiente angular de S. Nas retas concorrentes, elas têm um ponto em comum, ou seja, elas se tocam. Nessa situação, o coeficiente angular de R é diferente do coeficiente angular de S. Se as retas forem paralelas, existem duas situações. Elas podem ser paralelas distintas ou paralelas coincidentes. Para elas serem paralelas distintas, essa situação em que o coeficiente angular de uma é igual ao coeficiente angular da outra, porque todas as retas paralelas têm essa característica. A diferença em distinta e coincidente é dada no coeficiente linear. Nas paralelas distintas, o coeficiente linear eles são diferentes, ou seja, o coeficiente linear de R é diferente do coeficiente linear de S. É visível, porque o coeficiente linear é aquele ponto onde a reta toca o eixo Y. Ou seja, em uma reta vai tocar o eixo Y. Nessa reta S ela toca o eixo Y mais aqui embaixo. E na reta R ela toca o eixo Y mais em cima. Certo? Então os coeficientes lineares serão realmente diferentes, distintos. Já o coeficiente linear são iguais, né? Porque se vocês observar, o coeficiente linear é a tangente desse ângulo. Como o ângulo é o mesmo, tanto para a reta S como para a reta R, então elas realmente terão o mesmo coeficiente angular. Já nas paralelas coincidentes, qual é a característica? O coeficiente angular são iguais e os coeficientes lineares também são iguais. Porque nas paralelas coincidentes, elas têm essa característica. Uma reta vai estar sobre a outra. Nas concorrentes, elas podem ser simplesmente concorrentes ou elas podem ter uma característica de serem perpendiculares. Quando as retas são perpendiculares, que é essa situação, é quando elas se tocam, né, a reta R, a reta S, e ela forma quatro ângulos de 90 graus. Quando acontece essa situação, elas são concorrentes, mas também são chamadas de perpendiculares. Ok? Então, quando as retas forem perpendiculares, elas vão satisfazer essa condição. O coeficiente angular de uma vezes o coeficiente angular da outra vai dar igual a menos 1. Ok? Então, vamos aqui resolver um exemplo que diz o seguinte. Determine a posição entre as retas. Nesse exemplo A, tem a reta R, dada por a equação 2x mais y menos 3 igual a 0, e reta S, 4x mais 2y mais 4 igual a 0. Vamos determinar a posição entre essas duas retas, ou seja, primeiro passo, determinar se elas são paralelas ou concorrentes. Se forem paralelas, tem que determinar se são distintas ou coincidentes. Se forem concorrentes, tem que determinar se também são perpendiculares. Então, o passo que tem que ser dado é o seguinte: determinar a equação reduzida de todas as retas. Porque na avaliação é usado o coeficiente linear e o coeficiente angular. E esses dois coeficientes eles são visualizados a partir da equação reduzida da reta. Então, vamos lá, solução do A. Vamos pegar aqui a reta R. A equação reduzida de R vai ser dada por y igual a menos 2x, passou 3 para lá, mais 3. Quem é o coeficiente angular? O número que acompanha o x. Quem vai ser o coeficiente linear? O termo independente. Vamos pegar aqui a reta S. Isolando, vai ficar 2y, leva o 4x, vai ficar menos 4x. Leva o 4 também, né? Vai ficar menos 4. O y, vou passar o 2 para o outro lado, então o 2 vai dividir o 4x. E o 2 também vai dividir o 4, ou seja, y igual a menos 4 dividido por 2, menos 2x. E 4 dividido por 2, 2. Coeficiente angular, menos 2. Coeficiente linear, também menos 2. Observa-se que o coeficiente angular, que é o coeficiente angular de R,
linear de R. Coeficiente angular de S, coeficiente linear de S. O coeficiente angular aqui é menos 2 e aqui também é menos 2, ou seja, o coeficiente angular de R é igual ao coeficiente angular de S. Quando os dois coeficientes angulares são iguais, o que acontece? Elas são paralelas. Então, essas retas já determinam que elas são paralelas. Ok, agora resta visualizar se são paralelas distintas ou coincidentes. E isso vai a partir do coeficiente linear. O coeficiente linear de R é 3. O coeficiente linear de R é 3, que é diferente do coeficiente linear de S, que é igual a menos 2. Então, como os coeficientes lineares são diferentes, elas são paralelas distintas. Ok. Vamos para a solução do B. Equação reduzida. Olha, observe que a reta R já está na equação reduzida, né? O y isolado. Então, vai ficar... Quem é o coeficiente angular de R? Que acompanha o x, menos 3. Quem é o coeficiente linear de R? O termo independente, que é o 4. Vamos para a reta S. A reta S tem que determinar. Então, vamos lá. Isolando o y, vai ficar 6y igual a... Passo 2x para lá, vai ficar menos 2x. Passo o 4 para lá, vai ficar menos 4. Agora aqui, vamos... O 6 vai passar dividindo tudo, né? Vai ficar menos y igual a menos 2x sobre 6, menos 4 sobre 6. Menos y vai ficar aqui, dá para simplificar por 2. E aqui também. Então, vai ficar menos 1, né? Vamos deixar só o x, sobre 6 dividido por 2, 3. Menos 4 dividido por 2, 2. E 6 dividido por 2, 3. O y não pode ficar negativo, multiplica por menos 1. Altera todos os sinais, ou seja, y igual a x sobre 3 mais 2 sobre 3. Quem é o coeficiente angular de S? O que acompanha o x. Lembrando que aqui tem 1, tá? Então, vai ficar 1 sobre 3. Quem é o coeficiente linear de S? Termo independente, que é 2 sobre 3. Beleza, vamos verificar aqui. Coeficiente angular de R, menos 3. Coeficiente angular de S, 1 sobre 3. Ou seja, coeficiente angular de R é diferente do coeficiente angular de S. Quando os coeficientes angulares são diferentes, as retas são concorrentes. Ótimo. Quando são concorrentes, temos que verificar se elas são perpendiculares. Para ser perpendicular, o coeficiente angular de uma vezes o coeficiente angular da outra tem que dar igual a menos 1. Então, vamos lá. O coeficiente angular de R, menos 3, vezes o coeficiente angular de S, 1 sobre 3. Multiplicação de fração, posso supor 1 aqui. Então, vai ficar 3 vezes 1, 3. 1 vezes 3, 3. Está negativo, fica negativo. Menos 3 dividido por 3 dá 1. Então, negativo fica negativo. Observe que deu negativo. Então, essas retas são perpendiculares. Concorrente e... Ok?